Dia, pessoal. Pessoal, meu Deus, bom dia. Bom dia a todos. Estão aí, todas. Bom dia, quem está na presença, dia de envolver aqui. Então, vamos começar. Geralmente, ó, então, tá gravando. Tá gravando, né, gente? Só me ajudem aí, tá? Pessoal, a gente vai dar continuidade a lição, deixa eu até pegar aqui, a lição 4. Nós vamos terminar hoje essa lição 4, para daí nosso próximo encontro, irmos para a lição 5. Antes de começarmos, nosso próximo encontro será daqui a 15 dias, dia 13 de setembro. Vai ser setembro, porque na outra data vai ser a nossa jornada do agro. São todos convidados, vai ser no mesmo dia, né? Então, aí é o dia do holder, né, de divulgação, vai ser em grande, mas vai ser híbrido, né? Então, tá todo mundo voltar. Ao invés de estar no seminário, a gente vai estudar sobre ética. E dá para fazer online, né? Inscrição super legal. Vamos fazer inscrição, assim, com tudo. Ok, então, vamos lá. Nós começamos, então, com o conceito de repetição. Começamos a analisar esse conceito. Obrigada por isso. Começamos, então, no Lacan e Freud, a analisar esse conceito. No nosso encontro passado, a gente retornou recordar, repetir e elaborar Freud. E nesse ponto, nós vamos falar um pouco sobre o além do princípio do prazer, Freud, que é o Lacan nos diz aqui, né? Esse texto do Freud, importante dizer, ele vem como antes de psicologia das massas, né? O texto seguinte, aqui nas obras completas, é a psicologia das massas, em que Freud também já retoma esses conceitos aqui. Então, esse texto é um texto importantíssimo para a psicanálise. Bem, eu falo bastante dos textos, mas esse eu não dou, gente, certo? Pois é, realmente ele é uma virada, né? É uma virada e motivo também de alguns pimentos dentro da psicanálise, né? É nesse texto, então, que Freud claramente endossa a ideia de que existe um princípio que está Priscila, além do princípio do prazer. O Priscila, princípio foi. desculpa cortar, mas aqui pra gente o áudio está um tanto quanto cortando, abafado. Claro, idioma. Estranho que a internet aqui está 100%. Para todos está cortando, pessoal. Como que tá? Tá cortando, Nelson? Tá, para todos. Sabe o que acontece? Bom dia. Acho que não está pegando um microfone, parece que está o áudio da sala, assim, é. Será que esse microfone está usando errado aqui? Isso aqui, a Lívia vai vir aqui olhar. Mas você acha já para cá? Não, eu acho que às vezes não está pesado aqui. Não tá. Às vezes aqui. Tá. Continua falando. Tá. Vamos ver se estava virada para vocês. Não, assim, mas estava aqui pertinho. Melhorou Vejam, bem. Pode ir melhorou que bem? tá show de Ah, bola. também sim. Era a Também posição. é a posição desse. Depois fica mais. Tá. Então, vamos lá. A gente vai Cortando. iniciar. Voltar a cortar, você avisa, tá? Nelson, Janaína, tá? Tá cortando, Nelson? Parece que quando fala, no meio da frase dá uma cortadinha. Acho que é isso. Não sei se as outras. Tá certo. Ih, gente, meu microfone.
Arrancada, não sei, lá, pelo menos lá em Campo Grande, que a gente vê. Que vamos ter. Sei lá, nossa, isso. Não, é assim. Speaker. Como que é o nome? Ah, você não é só que a gente tirar aqui, porque aqui é necessário, quando alguém vai falar, se alguém for falar, vem aqui, vem, ó. Vou tirar só para tentar. Qual que é o da câmera? Ai, melhor. Vejam se melhora, gente. Ah, melhora Melhor. muito. É isso Melhorou aí. Bastante. Então é Ótimo. aquele. É isso. Porque pega o som da sala, o outro. O outro ecoa pela sala. Vai batendo Bom, som na sala, entendeu? então hoje, quem quiser comentar, levanta e vem aqui, que é para todo mundo poder participar, né? Para o pessoal aqui escutar, combinado? Eu acho que tem que achar um jeito desse microfone ficar lá assim, ó. Talvez aí. Pronto, agora a fala está correta. Não picoca Acho que a mais. gente vai ter que arrumar um daqueles microfoninhos assim, porque o povo fala assim, não é? Tá bom, gente, então vamos lá. Ótimo. Então vamos lá para o mais além do princípio do prazer, né? No começo desse texto, então, Freud vai falar do princípio do prazer. O que é o princípio do prazer? O princípio do prazer, ele já aqui no comecinho do texto, ele diz, ó, é uma tendência, é... só um pouquinho. É uma evitação de desprazer ou uma produção de prazer. Então, é como se é como não. No organismo humano, na subjetividade humana, tem uma tendência a evitar o desprazer e a procurar o prazer. Isso Freud fala desde sempre. E o que é evitar o desprazer? Evitar o desprazer é evitar o aumento de tensão. O que é visto como desprazer para o organismo, para não, é melhor dizer para o nosso aparelho psíquico. O que é visto como desprazer para o nosso aparelho psíquico é o aumento de tensão. Então, assim que há um aumento de tensão, o organismo, o psiquismo, o aparelho psíquico começa numa tentativa de diminuir essa tensão e voltar essa tensão num nível constante, tá? É isso que é o princípio do prazer, né? E aí ele vai dizer que isso do princípio do prazer, que tem a ver com a pulsão, e ele repete isso depois, é o âmbito mais obscuro e inacessível da vida anímica, que é muito difícil. Então, nesse texto, Freud vai dizer isso o tempo todo. O que eu estou dizendo são coisas muito difíceis, são coisas muito difíceis de dizer, muito difíceis de elaborar, muito difíceis de colocar em palavras, né? Num sistema que fique inteligível para a gente, né? Então, ele diz: a gente resolveu nos referirmos ao prazer e ao desprazer, relacioná-los à quantidade de excitação presente na vida anímica e não ligada de nenhum modo. Isso é outro conceito importante, energia ligada e energia não ligada, né? Excitação ligada e excitação não ligada. Então, ele diz assim, então a gente se refere ao prazer e ao desprazer pela quantidade de excitação presente na vida anímica e não ligada de nenhum modo. Assim, o desprazer corresponde a um incremento nessa quantidade e o prazer é uma redução dessa quantidade, né? Tá. Ele continua dizendo assim, que os feitos que nos moveram a crer que o princípio de prazer rege a vida anímica encontram sua expressão também na hipótese de que o aparelho psíquico ele tem um afã, um desejo de manter o mais baixo possível ou ao menos constante a quantidade de excitação presente nele. Isso equivale a dizer o mesmo, só que de outra maneira. Pois, se o trabalho do aparelho anímico se empenha em manter baixa a quantidade de excitação, tudo quanto seja apto para incrementá-la será sentido como disfuncional, vale dizer, desprazeroso, né?
E aí, Freud, ele passeia nesse primeiro momento pelo projeto, eu não vou falar muito disso aqui, depois eu vou fazer um vídeo para colocar lá no canal sobre esse texto, só porque senão a gente não segue, né? E aí ele vai dizer assim, ó. é, E aí, Freud começa a examinar, então ele vai dizer: esse é o princípio do prazer, mas tem coisas que impedem o princípio do prazer de agir. Ele começa dizendo assim. E aí ele vai dizer: o primeiro caso desse impedimento é uma inibição do princípio do prazer que nos é familiar, que tem o caráter de uma lei. Sabemos que o princípio do prazer é próprio de um modo de trabalho primário do aparelho anímico, né? É um modo primário do aparelho anímico. Então, a primeira coisa que impede o princípio do prazer é o que Freud vai chamar em seguida de princípio da realidade, que não é bem um impedimento, mas é uma pequena modificação no princípio do prazer. Porque o princípio do prazer é assim: aumentou a tensão, diminui imediatamente. Mas isso não é possível diante da vida. É preciso esperar, aprender a esperar as condições necessárias para que a tensão diminua. Vamos pegar o exemplo que Freud mais dá lá no projeto, que é o da alimentação. Aumenta a tensão no organismo porque eu estou com fome. Segundo o princípio do prazer, que é sem nenhuma noção de realidade ou de adaptabilidade, ou do que é coerente, eu saio comendo qualquer coisa. Eu saio comendo terra, eu saio comendo qualquer coisa, não é? Então, o princípio da realidade é isso que limita o princípio do prazer, no sentido de, não, você vai ter a sua satisfação, mas você precisa esperar. Pensando no bebê pequenininho, é preciso esperar que a mãe venha com o mamar, e isso, então, já é uma modificação do princípio do prazer. Freud vai dizer que isso, então, tem o caráter de uma lei, né? Então, Eu não sei se entra nisso, Priscila. Aí você me diz, tá que bom. você está mais familiarizada com o texto, mas pensei também até no aspecto alucinatório do bebê. Tem tudo a ver. Porque eu lembrei, né? O bebê chora, às vezes ele quer mamar, aí você dá a chupeta, eles começam a mamar assim, e o olhinho até, tipo, dá aquela acalmada e dá uma alucinadinha ali, né? Tipo, já satisfaz com um objeto que não é, né? Apropriar. Apropriado. Essa que é a questão. O princípio do prazer é que a gente olha assim, o princípio do prazer tem uma impressão que é uma coisa assim muito positiva, que é o princípio do prazer, né? Mas, por exemplo, isso, se a gente não alimenta o bebê e ele alucina, alucina, alucina de novo, alucina de novo, alucina de novo, isso é uma ilusão, não vai ter a satisfação e vai chegar no momento limite em que o corpo dele não suporta mais, né? Então, isso é importante. É por isso que o princípio da realidade, e que tem a ver com a instituição do eu, também da instância eu no psiquismo, porque o eu é uma construção, né? O eu é essa instância responsável por limitar essa coisa do princípio do prazer e instituir isso do princípio da realidade, né? O eu que dá conta dessas excitações e de dizer para, não, calma, calma, vamos esperar, vamos, né? Isso não é apropriado, isso é apropriado. Então veja como já tem essa noção do recalque, se for pensar, né? Porque tem a lei, e tudo que está relacionado à lei tem a ver com isso do recalque, né? Então, Freud vai dizer, esse é o primeiro limitador. Entretanto, o princípio da realidade, ele não está para além do princípio do prazer. Ele é um derivado do princípio do prazer que continua com a mesma meta, que é diminuir a tensão, só que por meios adequados. Para o sujeito não morrer Não tentando, se né? satisfazer. Exatamente. Comendo qualquer coisa, como você usou. Como a gente está. Porque as crianças são assim, pense. Então, é para preservar e prolongar a vida, A né? vida, exatamente, né? Uma criança dá vontade de sair correndo, ela sai correndo no meio da rua. São os adultos que têm que dizer: não, dá para correr aí, não dá para comer isso, não dá para fazer desse jeito, não dá para, né? Então, isso tem a ver com isso do princípio da realidade. Outra fonte de desprendimento do prazer, não menos sujeita à lei, surge dos conflitos e cisões produzidas no aparato psíquico, enquanto eu
se desenvolve até suas organizações superiores de complexidade. Então, o Freud vai dizer assim: outra coisa que limita o princípio do prazer é justamente que a gente, quando é criança, quando é bebezinho, o nosso desenvolvimento psíquico, em termos de repressão, o nosso eu ainda não está organizado suficientemente para dar conta de todas as coisas relacionadas à excitação. O nosso eu ainda não é forte o suficiente para isso, né? Então, o que vem é isso da repressão. O sujeito é uma defesa do eu, é uma defesa inadequada. Freud diz isso desde o princípio. A repressão é inadequada, mas é o que a gente tem, é o que o neurótico tem para se defender. No princípio, quando isso dá pulsão, não tem meios de um organismo tramitar isso de forma adequada, então ele reprime, né? Então, esse é um outro limitador aí. Então, vejam que o próprio desenvolvimento em si mesmo, é o que Freud diz aqui, é traumático. Porque a pulsão tem sempre aquela força que o nosso aparelho psíquico não dá conta de tramitar adequadamente. Então, aí o trauma já está colocado originalmente independente das circunstâncias da vida. Tem um descompasso aí entre as exigências funcionais e o que é possível. E isso em si mesmo é traumático, né? A gente daí preenche isso que não se pode dizer, porque a pulsão está muito no campo do real, a gente preenche isso com as nossas historinhas de vida, né? Dizendo, o meu sofrimento é esse, é aquele, não sei o quê, comigo aconteceu isso, com fulano aconteceu aquilo. A gente preenche esse descompasso com as nossas histórias pessoais, mas o descompasso é estrutural, ele já está aí a princípio, né? A Alexandra está aqui comentando conosco, né, que no seminário 2, no capítulo O Circuito, Lacan retoma as formulações sobre os dois princípios para dizer que o objetivo do princípio do prazer é acabar com o prazer. O princípio de realidade é o que permite que o prazer seja retomado. É que o princípio de prazer ele quer cessar a tensão, né, voltar no estágio, bom, que não existe isso. Que não existe, exatamente, perfeito, Alexandra, ótimo você ter retomado. Oi. Oi? Eu posso só complementar, porque às vezes para escrever, porque Então, ele vai dizer que o princípio do prazer, ele cessa o prazer, porque se não cessar, vai dar umas gonorreia, vai dar um problema, vai quebrar uns pratos, uma xícara e tal, né? Como você estava falando aí, a criança vai comer cocô, né? Ela vai comer cocô, ela vai comer farinha e tal. Então, porque assim, é sempre tomado assim o princípio de realidade como aquilo que vai provocar algo do tipo de uma castração que o sujeito estaria barrado ali em alguma coisa, assim, eu já ouvi isso. Não se trata disso, né? Trata-se de que o princípio de realidade, ele retoma o prazer, né? Quer dizer, ele vem ali conjugando com o prazer, né? Quer dizer, o princípio do prazer cessa o prazer, porque vai ter uma hora que não vai ter a morte. Vai ter a morte, se não cessar isso aí, se não vier um princípio de realidade barrando isso aí, para que o sujeito possa ter prazer de novo, de outro jeito, de outra forma, enfim. Entende? É porque quando eu li isso em Lacan, eu voltei para ler em Freud, e Freud diz exatamente isso. Mas umas leituras que eu tinha visto, de algumas pessoas fazendo a leitura desse texto, coloca como um supereu, um princípio de realidade que viria como um supereu, não permitindo o outro ter prazer. Mas não é permitindo prazer, né? E aí Lacan retoma, justamente nesse capítulo, isso de que é um circuito aí, prazer e desprazer, né? Um retomando o outro. Que eu achei assim, muito interessante, porque me tirou de um lugar assim, de não ter entendido, porque eu ouvi de outro, enfim. Obrigada. Isso, Alexandre. Obrigada a você. Então, basicamente é isso. Então, até aqui,
Não tem nada que está além do princípio do prazer. Nada. O princípio da realidade é um derivado do princípio do prazer. E esse conflito das pulsões, então, até aqui ele diz assim: o que pode impedir, entre aspas, o princípio do prazer? O princípio da realidade, que tem esse caráter de lei, e o conflito das pulsões. Entretanto, esse desprazer, na verdade, é um prazer que não pôde ser sentido como tal. Então, até aqui não há nenhuma contradição. Não é aqui que está o além do princípio do prazer, tá? Não é no princípio da realidade e não é no conflito pulsional. Eu acho importante marcar essa frase, um prazer que não pode ser sentido como tal. Como tal. Eu acho isso importante, né? Porque isso diz muito do nosso modo de sofrer, né? O sujeito está sofrendo, mas há um prazer em outro, na outra cena, né? Na outra cena, exato. Aí no item 2, Freud começa a dizer das dúvidas, das inquietações que ele tem. A primeira que ele diz aqui é a neurose de guerra. Ele vai dizer, mas tem uma coisa. Então, até aqui, tudo o princípio do prazer. Mas tem uma coisa, ele diz assim, que me inquieta, que é a neurose de guerra, os sonhos das neuroses traumáticas. Né? Isso desse sonho que se repete e que Freud entende ali. Então, essas pessoas que foram para a guerra voltam muito traumatizadas. E aí, não só as que foram para a guerra, é que na época Freud lidava muito com essas pessoas por conta da Primeira Guerra Mundial, enfim. Mas isso da neurose traumática em geral. Freud vai dizer por que a pessoa fica sonhando com o horror? Por que nos sonhos vem isso do horror? Né? E aí, Freud vê alguma coisa de que está para além do princípio do prazer. Mas veja só, eu acho importante dizer aqui também que ele vê alguma coisa, mas ele não tem muita certeza que ainda. Ele diz: não sei se isso aqui também a gente não pode encarar como o princípio do prazer, né? Ele fica o tempo inteiro aqui em duas, porque ele vai trazer então aqui três coisas que apontam para ele para um além do princípio do prazer: os sonhos da neurose de guerra, a brincadeira infantil do netinho dele lá do Fordá e a repetição em análise. Dessas três coisas que ele traz, que apontam para um além do princípio do prazer, ele tem absoluta certeza que uma delas aponta, que é a repetição na análise, que é isso que ele retoma do texto anterior. As outras, ele vai dizer assim, tem alguma coisa ali, porque daí vou dizer então algumas coisas aqui só para a gente ficar mais, ele diz assim, que o enfermo ele está fixado ao trauma psíquico, pensando na neurose de guerra, né? Que ele está lá fixado e que isso pode ser entendido como um jeito de reviver a cena. E aí ele traz umas coisas muito importantes aqui sobre a angústia, que eu quero trazer para vocês. Ele diz assim, o que é uma neurose traumática? É alguma coisa que acontece sem a gente estar preparado, né? A gente pensa em neurose traumática na atualidade, a pessoa que viveu um assalto, ela está lá de boa, pá, vem alguém assalta, você não estava preparado, então tem uma surpresa aí, né? Aí Freud diz, como você não estava preparado, isso é um excesso de excitação externa, um excesso de estímulo que rompe as barreiras psíquicas, é assim que ele diz aqui. É aquilo que não está programado, né? Com Lacan, eu penso no real. No real, exatamente. Exatamente. E aí Freud diz aqui que a angústia protege do trauma. É muito interessante, porque a angústia é se preparar. Quando você está angustiado, você está se preparando, tem uma coisa assim, de estar preparado para o pior que virá. E aí Freud diz, então, isso pode ser entendido também, e isso não contradiz o princípio do prazer, que você fica sonhando para ficar angustiado, para repetir essa cena, que daí você está angustiado, e não é pego então de surpresa. Freud diz, pode ser entendido desse modo. Você já está sofrendo, já está ali, né? Não, você já está na angústia. Então, isso já vou dizer uma coisa que Freud fala lá na frente, né? A pulsão de morte, que é isso que está para além do princípio do prazer pura, é muito difícil de ser apreendida. O que a gente vê sempre, e aí ele diz isso também lá no Eu e no Isso depois,
é uma fusão. Então, você vê o princípio do prazer aqui, mas tem alguma coisa do masoquismo do eu, ele usa esse termo aqui, tem alguma coisa masoquista de por que ficar revivendo esse horror, que aponta para uma coisa que não se explica com o princípio do prazer, mas também tem princípio do prazer aqui. É isso que ele está querendo dizer, né? E ele chama de terror. Então, uma coisa é angústia, outra coisa é medo e outra coisa é terror. Ele já faz essa diferenciação aqui. Medo, eu tenho medo, sei lá. De um objeto. Sei lá, essas fobias que as pessoas têm. Medo de barata, medo de sapo, medo de avião, medo de não sei o quê. O medo, então, tem um objeto localizado. Eu vou evitar o sapo, eu vou evitar a barata, eu vou evitar o avião e tal. A angústia é isso que não tem objeto, é um estado que Freud diz aqui, Lacan depois constrói esse objeto da angústia, que é o objeto A, mas é essa coisa que você sente, que as pessoas falam, meu Deus, uma dor no peito, é um negócio que eu não sei dizer o que é. Freud é sem objeto, né? Freud é sem objeto, E o terror é isso do real, que ele não chama de real aqui, mas é isso que te dá, que acontece, você fica aterrorizado, porque foi inesperado, né? Acho isso importante também. Pode dizer. Lívia aqui. Espera aí, a Lívia vai vir falar aqui pertinho. Não tem uma divisão assim, didática, às vezes a gente vai estudando, vai querendo separar assim, esses conceitos. E a pulsão de morte não tem assim, um delineamento muito preciso, né? Assim, didaticamente falando. Está tudo muito fusionado. Está tudo muito fusionado. Lá no Eu e no Isso, Freud fala que a neurose obsessiva, às vezes, é possível ver uma defusão, é assim que está nessa tradução aqui, não sei como que está, das pulsões. Ele fala que isso às vezes é perceptível na neurose obsessiva, nos rompantes da neurose obsessiva, de pegar um troço e jogar nessa coisa, às vezes, destrutiva da neurose obsessiva. E também ele fala no Luto e Melancolia, que é antes desse texto aqui, inclusive, que a melancolia, a psicose, né, melancolia, é pura cultura de pulsão de morte. Não, ele não fala lá, eu acho que ele fala no início. Eu não sei aonde ele fala isso, se alguém souber, mas é pura cultura da pulsão de morte. Então, talvez na melancolia seja possível ver isso da pulsão de morte mais claramente delimitada, né? Tanto que, assim, a psiquiatria chama, ou chamava, já não sei hoje, né, de transtorno bipolar, enfim, ou psicose maníaco-depressiva. A gente escuta, assim, né, que o sujeito, quando ele está ali na melancolia, ou, enfim, nesse estado, não tem energia sequer para agir, tanto que é justo na passagem para um outro estado que há um perigo, por exemplo, de um suicídio, né? Porque é necessário alguma pulsão de vida, digamos, né? Para colocar em ato a ação. Quando o melancólico dá uma melhorada, realmente É um tem perigo. um risco de suicídio, né? E aí, então, Freud também traz essa vivência do netinho dele, que ele diz assim, que era uma criança com um desenvolvimento adequado, nada de excepcional, né? Freud falou, meu netinho, ele Não é um gênio. mas não desenvolvimento normal. E aí ele percebe que o netinho dele tem um joguinho, ele diz, é o primeiro jogo dele, que é a primeira brincadeirinha, que é de jogar objetos e falar se foi, né? Que é for, né? Que é o for da, que ficou que é em alemão, né? Se foi, é como se fosse se foi, joga objeto se foi. E esse netinho repetia mais o se foi, porque era assim, joga e depois puxa de volta. Mas o netinho repetia mais o se foi. A brincadeira completa era menos repetida. Porque daí Freud vai dizer, então aqui também dá para ver alguma coisa de além do princípio do prazer. É claro que isso pode ser entendido, ele diz, como a mãe sai, né? Ele diz assim, o que ele está encenando é a mãe que sai, a partida da mãe, né? Então, é claro que isso pode ser entendido como não, na verdade ele quer ser ativo. Não é a mãe que sai, é ele que joga, né? Isso pode ser entendido, então, pelo princípio do prazer.
com uma tramitação aí que tem a ver com prazer. Mas Freud diz, o fato dele repetir muito mais essa cena, que ele joga o objeto e não que ele retoma o objeto, aponta para um mais além, né? Freud diz isso então aqui também. A Stephanie quer falar. Pode falar, Stephanie. Bom dia! Bom Bom dia. Eu fui olhar aqui na internet, no Google, e está dizendo que é do Ego e Id. O Ego e o Id, de 1923, quando ele O eu e o discute a isso. melancolia. Em outras. Isso! Vocês E aí ele escutaram? fala que a frase é algo assim: o que agora reina no ego é, por assim dizer, uma pura cultura da pulsão de morte. Ótimo, Stephanie, porque eu até estava achando estranho. Eu falei, se o texto Luto e Melancolia é anterior a esse aqui, não foi lá. Perfeito. Então é no eu e no isso. Exato, mas ele fala exatamente isso, Se Priscila, que localiza no vem eu, né? para É no explorar. eu que cai a sombra do objeto, né? É interessante isso. Isso, exatamente. Ele fala que vem para fazer esse desenvolvimento conceitual para luta e melancolia. Perfeito. Ótimo. Obrigada, Esther. Obrigada, Stephanie. Então, gente, aqui no final desse item 2, ele vai dizer assim, ó. É, tendências situadas. Então, isso tudo que ele está dizendo, essas duas coisas, da neurose de guerra e do jogo infantil, a gente tem, então, tem alguma tendência situada mais além do princípio do prazer. Tendências que seriam mais originárias que o princípio do prazer e independentes dele. Tá? Então, isso do mais originário eu acho importante também para falar da pulsão de morte, né? Mais originária do que o princípio do prazer. Porque isso é muito importante no ser humano, se a gente for pensar, né? Na prematuridade da infância e de como a gente precisa, enquanto bebê, de alguém que nos faça viver. Uhum, Porque senão você morre mesmo. uhum. O originário é a pulsão de morte, né? No ser humano. De fato, o humano necessita do outro para se constituir em todos os aspectos, né? Porque ele não, porque nós carecemos de instinto. Isso mesmo. Agora eu lembrei de algo que eu ia comentar em um outro momento, que você falou, Priscila, do trauma, né? Do trauma como algo constitutivo. Eu pensei com Lacan, né, que é a própria entrada na linguagem que é traumática. Não é exatamente um evento, alguma coisa que aconteceu. O trauma, ele é estrutural, logo para todos, né? Porque nessa entrada, alguma coisa fica, né? Fica, que a gente fala, um resto, algo que ali que não vai ser simbolizado, enfim, que não completa o sujeito. E trocando em miúdos, eu acho que é isso que significa também o fim de análise, quando você fala assim, alguém disse, não sei se foi Freud agora também, ou sei lá, que é transformar o seu horror num sofrimento banal. Em que sentido? No sentido de que o seu horror foi um modo de figurar esse horror que é estrutural. Que todo mundo, né? Então tem o seu, tem o do outro, mas no final das contas, isso é estrutural. É o seu modo, da sua história, de fazer essa figuração, a simbolização disso que é. É um véu com que se cobre, né? E que a gente tece com muito esmero, afinco, Sim. enfim. E agora cedo, antes da gente começar, tava escutando lá no Rio, a gente tem uma nova analista de escola que foi nomeada, acho que é Ana Mazeu o nome dela, ela é de Madrid, não tenho certeza do nome, porque isso tá É isso recente mesmo. lá. Oi? É esse o nome mesmo, Ana Mazeu, também estava assistindo. Ana Mazeu, pois é, eu gostei muito. E uma das coisas que ela fala, né, no testemunho dela, eu anotei a frase assim, incurável, incurables, não sei como diz, mas assim, há um incurável. Chega no final,
que algumas coisas não se resolvem, né? Há um limite do que se pode saber, e tem que se seguir com as migalhas, né? Do que se alcança. Mas, enfim, ela começou agora a falar, fazer o testemunho dela, logo vai estar publicado, enfim, vocês vão ter oportunidade de ouvir. Aí, então, no item 3, Freud retoma aquilo que a gente falou bastante no nosso encontro passado sobre recordar, repetir e relaborar, que é essa coisa de como o neurótico repete os seus horrores do infantil. Ele repete ao invés de recordar. E aí, Freud vai dizer que ele acha isso incrível, porque assim, ele diz assim, ó, isso que eu acho interessante, porque lendo lá o texto do Xiste, Freud coloca esse lado criativo, esse lado livre da infância, né? Com a produção das palavras e com a brincadeira significante. Aqui nesse texto, ele coloca o lado do horror do infantil, que ele vai dizer assim, que as crianças sofrem muito. A gente quer se enganar nesse sentido, né? Com a ideia da criança feliz. Ah, as crianças são tão felizes. Ah, as crianças, né? Não, as crianças têm isso da energia e da pulsão e da criança perversa polimorfa, mas elas sofrem muito lá no infância. Só mostra como nós recalcamos, Sim. né? Porque assim, a gente fala como se a gente nunca tivesse sido criança apavorada, né? Criança apavorada, exatamente. Criança fóbica, criança com medo, criança. É isso. Então, Freud retoma isso aqui, né? Que ele vai dizer. Aqui para dizer Tá. que a Alexandra comentou, ela estava lá no depoimento também, que ela fala que foi do trágico ao cômico. E como a gente já falou sobre isso, é algo mas fica mais vivo quando um analista de escola está dizendo, né? Que da sua história ela passou de uma tragicidade e ela ria muito falando, achei interessante. Não, Francine, eu não estava lá, mas doutor Mas Lacan ela diz disse isso. isso, viu? Doutor Lacan Tá diz no isso. texto dela, que foi do trágico ao cômico, Alexandra. Mas o doutor Lacan diz isso. Inclusive, eu citei quando Priscila comentou o bezerro de ouro, que no final ele vai falar. Freud fala Fala isso, mais gente. alto um pouquinho. Freud fala isso, né? Um pouco lá no Xiste. Não exatamente assim. Ele vai falar da piada e tal. Mas o Lacan, quando ele desenvolve essa história aí do resto e tal, ele fala isso. A gente tem que rir da nossa desgraça nesse suposto fim de análise. Digo suposto porque eu estou aqui lavando uns pratos e eu estou pensando Entende? Então, é um suposto, né? Porque a análise, ela continua, né? O que é a análise finita? O que é uma análise finita infinita que o Dr. Freud fala, né? Mas é isso. Ela cita aí, ela diz isso, porque é isso quando se chega a fim de análise. É isso. Quer dizer, eu nem digo que ela repetiu Lacan, eu digo que ela constatou o que Lacan disse. É uma constatação. Exatamente. No no corpo. Isso mesmo. Então, ó, o Freud diz aqui, ó, a perda do amor e o fracasso, é isso que a gente vive no infantil, deixaram como sequela um dano permanente no sentimento de si, na qualidade de uma cicatriz narcísica. A investigação sexual, que chocou com a barreira do desenvolvimento corporal da criança, não obteve conclusão satisfatória. E aí fica a queixa posterior. Não consigo nada, nada dá certo para mim, nada se sai bem na minha vida. Freud diz que isso tem a ver com esse trauma original aí. O vínculo terno e estabelecido quase sempre com o progenitor do outro sexo sucumbiu ao desengano, a uma vã espera por uma satisfação. O ciúme que provocou o nascimento de um irmãozinho prova indubitável da infidelidade do amado e da amada. Então, ou seja, você sai traído, você sai com a ferida narcísica, você sai. É um horror mesmo, né? As tentativas que tem de fazer um bebê também não dão certo. Ele diz aqui, ó, eu acho lindo da forma como ele fala. A sua própria tentativa, empreendida com seriedade trágica, de fazer ele mesmo um filho, fracassou vergonhosamente.
E aí essa retirada da ternura, porque a criança vai crescendo, esse, né, esse carinho todo, esse excesso de carinho também vai, então essa retirada da ternura, a exigência crescente da educação, palavras sérias e um ocasional castigo haviam terminado por revelar todo o alcance do seu de uma bofetada, assim, que ele diz, de uma desconsideração. Você sai da infância, o seu infantil termina você se sentindo completamente desconsiderado, traído, fracassado, deu tudo errado. Aí Freud vai dizer, é isso que a gente repete na análise na vida adulta. E isso para Freud Esse encontro com o fracasso, né? encontro com o fracasso que a gente repete, Freud diz aqui. Então, tem a neurose traumática, tem o jogo infantil, mas aqui dá para ter certeza de que há uma pulsão de morte, um além do princípio do prazer. Porque a gente repete isso com muito afinco. A gente repete o encontro com o fracasso com muito afinco. E Freud diz, é uma experiência vã. Não serve para nada, mas a gente repete. Não tem nada que você vai ter um ganho, não, mas repete justamente para ter o ganho. Mas não é à toa, estou pensando, né, com você, não é à toa que ele vem com o exemplo da neurose de guerra antes. Sim. A gente repete também, mas assim, há, como que eu posso dizer, um conforto nisso, porque você já sabe o que vem. Assim como o sonho lá preparou o sujeito, já deixa ele angustiadinho, já acorda angustiado, então ele já vai para a vida angustiado, então nada vai me surpreender. Exato. Aí, a repetição, você vai repetir, mesmo, você já sabe. É esse buraco que eu vou cair, é nesse aqui, caí de novo. Aí você, enfim. Sim. Muito engraçado, vocês devem ter visto. É um menino, é um homem, né? Você está ouvindo? E aí ele fala assim: esse é seu herdeiro. Aí ele põe na água para ir no rio, aí vai embora. Se ele voltar, vai ser incrível. É ótimo. Certeza. E aí Freud fala que a gente conhece indivíduos que toda relação humana leva a um idêntico desenlace. Benfeitores, aí certo, ele está dando exemplos da clínica dele, né? Benfeitores cujos protegidos se mostram ingratos passado algum tempo. Então, assim, eu estou sempre fazendo bem, tá sempre alguém ingrato comigo, né? E essa história se repete, se repete, se repete. Legal. Eu sou tão legal. Oi? Não, eu sou tão legal e me sacaneou a pessoa. Homens em quem toda amizade termina com a traição do amigo. Freud também tem isso, né? Toda amizade o amigo trai. Enfim, e aí ele vai dizendo dessas repetições, né, que a gente vai. É que assim, trata-se do sujeito sendo atingido pelo mesmo naipe de infortúnio, né? Que ele fala, por que eu? Mas com ele é algo, não é sempre igual, né? Mas algo ali semelhante que acontece. É isso que o Freud está dizendo, né? E olha o que ele diz aqui. Devemos admitir que somente em raros casos podemos aprender puros, sem a ingerência de outros motivos, os efeitos da compulsão à repetição. Compulsão de repetição e satisfação pulsional prazerosa direta parece entrelaçar-se em íntima comunidade. Né? Então, essa satisfação que a gente tem, né? E aí ele diz aqui, ó. Mas é bem importante mesmo, Bem né? importante. Compulsão à repetição e satisfação pulsional direta. Satisfação pulsional direta. Porque é isso que ele diz do princípio primário. É isso da satisfação direta. Que aí a entra realidade. vícios, não? É aí que entra os vícios. E é isso que a Alexandra trouxe, que o princípio da realidade não é a satisfação direta. Né? Não é assim. Sim. Quero transar, vou sair transando. Quero comer, vou sair comendo cocô. Quero, né? Não, né? Então, essas coisas do direto. Ou mesmo comer até explodir, né? Porque sim. tem algo que eu acho que a gente está tocando do sem limite. Do sem limite. Né? Porque com a repetição, em Lacan, a gente vai pensar em gozo e essa coisa que não tem limite, que consome o sujeito.
Isso. E aí, aqui no último parágrafo, ele diz assim, ó, o que resta é bastante para justificar a hipótese da compulsão de repetição. E esta nos aparece como mais originária, mais elementar, mais pulsional, ele diz, olha só, mais pulsional que o princípio de prazer que ela destrona. Que lembre-se que até então Freud fala, não, o princípio do prazer rege, então É que é quando o prazer se torna compulsão, né? Aí essa compulsão que não pode ser limitada pelo princípio de realidade. O prazer que é aquilo, ok, né? Você quer comer um docinho, tudo bem, não precisa comer a bandeja de brigadeiro. É. E a gente tenta, né? A gente até eu ouvi isso na clínica. Eu ouvi isso na clínica esses dias atrás. Agora nós temos o Monjaro. Porque uma paciente que não tem nada a ver com a área, então ela disse, quando um paciente que não tem nada a ver com a área diz uma coisa assim meio teórica, eu acho muito incrível, né? Ela disse assim, ela é uma mulher super magra, não tem problema nenhum. Aí ela diz assim, para mim tá sendo ótimo, eu tô tomando a dose mínima e eu fico assim, por exemplo, eu faço um risoto, todo mundo serve. Eu vou servir por último, ela falou. Pensa numa coisa boa. Então, é um controle para ela estar servindo desse modo, como um controle dessa coisa pulsional de comer comer a bandeja de brigadeiro. Come um brigadeiro, claro, não sem consequências, né? Também, né? Não tem consequências, essas coisas todas que as pessoas. Aí aqui no item 4 eu vou pular, Freud vai falar da consciência, de que como a consciência mas é que eu tenho que vir para esse texto depois. De como que a consciência ela é o mínimo, como que o funcionamento psíquico na sua maioria é inconsciente. Então, essa idealização da consciência, Freud durante a obra inteira dele, ele diz isso é pura idealização, a consciência a gente tem assim só Isso aqui. lapsos de consciência. O inconsciente é o que governa, né? E aí ele vai dizer assim, então, para os estímulos externos, ele vai retomar o projeto, uma coisa metapsicológica super aprofundada que não vai dar para falar aqui, mas ele vai dizer assim, que para os estímulos externos, então, o nosso corpo tem uma barreira de estímulos. A própria pele, por exemplo, né? A própria pele é uma barreira para o estímulo externo. Para o estímulo interno, não há barreira. Para a pulsão, Não tem para onde correr. não tem para onde correr. Né? Então, veja como o nosso aparelho precisa trabalhar para dar conta dessas funções que nos levariam à morte se não tivesse, né, um eu, se não tivesse essa estrutura mental aí que Freud coloca para tramitar essas funções, né? E aí, ele vai dizer aqui, ó, deixa eu ver, só para ir dando uma puladinha aqui, né? E aí ele fala, então, também de uma coisa muito importante, que quando vem esse excesso de excitação, quando o nosso psiquismo ele tem contato com um excesso de excitação, antes do funcionamento do princípio do prazer, tem uma coisa que é uma tendência do organismo, que é ligar, esse é o termo, a excitação livre. Que pensem, eu sempre penso assim, como se viesse assim um tsunami, né? Aquilo vai acabando com tudo por onde passa. O que a gente tem que ir fazendo? O que o nosso psiquismo faz? Ele vai pegando um pouco dessa excitação toda nessa figura do tsunami e ele vai ligando, né? Ligando a lembranças, sempre ligando a lembranças, né? Ligando a traços minéricos. Então, a primeira coisa que faz é ligar para que essa excitação não saia detonando com tudo. A excitação livre é isso, essa coisa que vai detonando tudo. E eu penso muito quando. Um tsunami. E sobre a psicose. Porque o que o neurótico tem? Ele tem mais recursos.
para lidar com esses excessos. Ele tem mais recursos. São recursos falhos? São. Freud diz isso desde o princípio. São recursos fracassados? São. Mas são recursos que um psicótico não tem. Tanto que você vê que quando acontece alguma coisa, é isso dessa excitação livre, dessa coisa que passa como um tsunami mesmo por ele, não é? Freud vai ser isso da libido. Uma doença da libido. Freud, ó, chamei de Freud. A Cláudia falando que o Freud, que a psicose é uma doença da libido. Tanto Schechter, ele desencadeia a doença, segundo internado, é quando ele tem uma meia masturbação à noite, quando a mulher viaja, sem essa libido ali direcionada, e aí onde a doença fica grave. Que daí Platão vai dizer que a psicose é o sujeito impulso, não o sujeito significante, né? Porque o simbólico faz barreira em gozo. Faz barreira. Né? E ele é invadido, né? Tentativa de consumir esse mundo. Ele pode fazer com que ele esse tentativa de sujeito, vira esse sujeito significante, mas ele é o sujeito do gozo, que eu acho que tem a ver com as velhas letras, excitação livre, né? O gozo tem tudo a ver com a pulsão de morte, que o gozo, então, Lacan que traz esse significante, esse conceito e que, né, organiza esse conceito. Mas o gozo tem tudo a ver com a pulsão de morte e tem tudo a ver com essa ausência de barreira, com os excessos, né? Que a gente pode dizer assim. Tem tudo a ver com isso da pulsão de morte, né? Então, de novo, a nossa fantasia, os nossos sintomas é aquilo que a gente cria para fazer barreira ao gozo. Duas coisas, é fazer barreira e gozar ao mesmo tempo, mas nos limites ali da neurose, né? Nos limites da neurose, é por isso que é tão difícil uma neurose cair. É por isso que a gente repete tanto. E é por isso que é tão perigoso de retirar os sintomas das pessoas, por exemplo, pela via da hipnose, né? Ela não é só ineficaz, ela é perigosa. Porque você retira um sintoma da pessoa, isso é até poético. A Clarice Cadê? Lispector Eu já ia falar, alguém vai trazer a Clarice aqui, que ela diz isso, né? Que é perigoso retirar os defeitos. É, Os defeitos, eu acho que ela usa esse termo. que nunca se sabe qual que é, tipo, o alicerce. Exatamente. Como? Então, Isso, é isso que ela diz, qual o defeito que sustenta o edifício inteiro? É isso mesmo. Então, por isso que lá no outro texto vai falar, a gente tem que ter um respeito pela neurose. A neurose, ela diz alguma coisa, ela tem uma razão de ser, enfim. E por isso o lugar da psicanálise também é difícil de cultivar, assim, tem as suas dificuldades de ser cultivado na civilização, né? Justamente porque a pessoa ela quer que aquilo passe rápido, né? Ou suprimir, né? Suprimir com a medicação. As pessoas apostam cada vez mais tudo na medicação. E se não está dando certo, você vai. É uma questão de mudar doses, né? E a gente vai perguntar para o sintoma o que ele quer dizer, né? Que enigma é esse? Então, se a gente suprime o nosso veículo, algo que você tem ali para interpretar vai embora, né? Exatamente. E aí, gente, Freud fala uma coisa muito importante, inclusive para a gente pensar, na minha opinião, esses fenômenos que na época, ao menos Freud não fala disso, não estavam assim na moda da neurose, da angústia, do sofrimento, que é de se cortar, né? Que hoje, eu não sei se está tanto, mas teve uma época que estava bem. Era uma coisa. Que era um sintoma bem forte, que se aderia com frequência, né? Ele diz assim que mesmo na guerra, se o soldado voltasse ferido, um ferimento físico, né, eu estou dizendo, isso segurava a angústia e segurava isso da neurose traumática. Então, um ferimento no corpo, eu achei isso muito legal de pensar esses quadros. É um jeito de pôr um limite aí no horror, nesse horror mental, né?
A gente É um modo, é melhor que o sujeito tente elaborar isso pela via da palavra, mas às vezes, né, os pais ficam assustadíssimos e não é, e assim, e não é uma tentativa de se matar, é pelo contrário, é uma tentativa de dar contorno, né, em algo ali, em conter, né, exatamente. a angústia que É de conter a angústia, é de tomar o olhar do outro, né? Porque sim. daí Aí a pessoa que se corta vai ter que dizer para alguém, né? Que é sempre num a um mesmo, tem jeito, mas é interessante pensar nessa via, que às vezes a gente toma os fenômenos pelo que eles parecem de imediato, né? Então a pessoa está se cortando, ela está a um passo de cortar os pulsos, né? E, enfim, não, ela está dizendo que está muito angustiada e está pedindo que alguém olhe, né? sim. Que alguém, enfim. E aí a gente vai agora para o capítulo 5, que é o que Lacan diz assim: leiam linha por linha esse capítulo 5. Então eu vou ler melhor esse capítulo aqui, então, tá? Para gente, porque é o que ele fala ali, né? Então aqui ele vai dizer assim. A falta de uma proteção, ele já começa dizendo assim, ó, a falta de uma proteção anti-estímulo que resguarde o extrato cortical receptor de estímulos das excitações de dentro deve ter esta consequência. Tais transferências de estímulo adquirem a maior importância econômica e com frequência dão ocasião, né, ocasionam perturbações econômicas equiparadas às neuroses traumáticas, né? Foi o que eu disse. A gente não tem proteção para o que vem de dentro, né? As fontes mais profícuas dessa excitação interna são as chamadas pulsões do organismo. Os representantes de todas as forças eficazes que provêm do interior do corpo e se transferem para o aparelho anímico. Então, aqui a gente tem uma definição da pulsão. Veja só. O 5. Esse início, não, Do Freud. Do Freud aqui. O capítulo 5 do livro Além do Princípio do Prazer. Então, ó, o que são as pulsões? São os representantes de todas as forças eficazes que provêm do interior do corpo e se transferem para o aparelho psíquico. Veja como já tem um significante aí, né? E essa é a diferença primordial com relação ao instinto. Nós somos pobres de instintos, o que a gente tem é a pulsão, que é essa força que vem do corpo e que se traduz em alguma coisa no aparelho psíquico, né? E este é o elemento mais importante e mais obscuro da nossa investigação. Veja, a pulsão, que é um dos 4 conceitos que a gente vai ver lá no final, é o elemento mais importante e mais obscuro, né? Freud está dizendo aqui. Então, ele diz assim, que essas pulsões não obedecem o processo nervoso ligado, mas o processo livremente móvel que se esforça para descarga. Então, a pulsão é isso, esse tsunami que não está ligado e que se esforça para ser descarregada. Isso é a pulsão. Por isso, gente, também que as crianças são tão mais, entre aspas, pulsionais, no sentido de que elas ainda não têm todos os recursos do recalque da pulsão. E essas crianças são tão mal compreendidas pelas escolas, enfim, né? Mas isso é outra coisa. Então, no inconsciente, esses investimentos podem transferir-se, despregar-se, condensar-se de maneira completa e fácil. Isso aqui é muito lacaniano, né? Apesar de estar aqui no Freud, né? Que é o Freud que diz, eu sou freudiano, ó. Então, esse investimento livre e essa excitação livre, ela pode se deslocar, se condensar, se transferir de maneira direta, né? E aí ele diz assim: temos chamado processo psíquico primário a modalidade desses processos que ocorrem no inconsciente
diferentemente do processo secundário que rege nossa vida normal de vigília. Então, no sonho, é o processo primário, que está, né? A vida de vigília é o processo secundário. Quando a gente acorda, esse processo secundário já dá jeito de esquecer o que a gente sonhou, já dá jeito de, vocês sabem, né? Tudo é feito aí, porque essa coisa é primária. E por que que a gente pode sonhar livremente? Porque como a gente está dormindo, não vai para o motor, né? A gente não descarrega essa pulsão. Então ela fica, então não há perigo para o organismo. Uma forma de dar razão a isso. Dá vazão a isso. É uma maneira de satisfação da pulsão, né? Então, a gente identifica o processo primário com esse investimento livremente imóvel, Freud diz. Então, a tarefa dos estratos superiores do aparelho anímico seria ligar a excitação das pulsões que entra em operação no processo primário. O fracasso dessa ligação provocaria uma perturbação análoga à neurose traumática. Somente através de uma ligação que acontece, né, que tem sucesso, poderia estabelecer-se o império irrestrito do princípio do prazer e sua modificação em princípio da realidade. Mas, até esse momento, o aparelho anímico teria a tarefa prévia de dominar ou ligar a excitação, desde logo que não em oposição ao princípio do prazer, mas independentemente dele, em parte sem levá-lo em conta. Eu acho isso aqui excelente porque é o seguinte, então veja, a pulsão vem como esse tsunami. Um pouco a gente consegue ligar. O que é ligar? É relacionar as marcas minéricas. Um pouco é o real, que nunca vai ser ligado. E é isso que a gente repete. Toda repetição, e o Lacan vai falar agora nos próximos capítulos aqui, tem uma coisa do real nas repetições. Tem uma coisa daquilo que não pode ser simbolizado, daquilo que é do pulsional, né? As exteriorizações de uma compulsão de repetição que descrevemos nas antigas, nas mais precoces atividades da vida anímica infantil, assim como as vivências da cura psicanalítica, mostram em alto grau um caráter pulsional. E aonde se encontra em oposição ao princípio do prazer demoníaco, né? É a frase do Freud aqui. E aí ele vai dizer aqui uma coisa muito maravilhosa que eu vou ler aqui para vocês. No analisado, ao contrário, resulta claro que sua compulsão a repetir na transferência os episódios do período infantil de sua vida se situa em todos os sentidos, Freud grifa esse em todos os sentidos, mais além do princípio do prazer. O enfermo se comporta de uma maneira completamente infantil, enfim, a gente já falou disso. E aí, Freud vai dizer assim, ele vai dizer, e aí Lacan diz, ele foi muito mal compreendido, né? Ele dizendo dos psicanalistas da época, porque daí Freud, e isso é muito bonito em Freud, ele não tem medo, receio, nem trava de pensar nada. Ele vai pensando e ele vai seguindo que aí, em determinado momento aqui, parece que só existe então uma opção. Mas aí ele retoma e diz, não é isso. As coisas não podem ser assim. E eu acho que é isso que o Lacan diz aqui. Dizer, olha, isso foi muito mal interpretado. Que daí fica nessa, então só tem uma pulsão. Como um monismo. Mas ele diz, não. É um dualismo. É um dualismo. E Freud sustenta o dualismo pulsional desde sempre. No início era pulsão sexual versus pulsões do eu, de autoconservação. Né? Era isso. E Freud diz, essa oposição, ela não caiu completamente. Aí a gente pode entender o sintoma do sujeito, a pulsão sexual, que quer se satisfazer, e a pulsão de autoconservação, que diz, não dá para ser desse modo. Então, Freud diz, ainda tem esse conflito. Eu não deixo esse conflito, segura o tchan, eu não deixo esse conflito cair por terra como se ele não existisse mais. Mas a verdadeira dualidade pulsional, e é isso que ele diz aqui, é entre a pulsão de vida
e a pulsão de morte. Esse é o dualismo pulsional. E aí ele vai dizer que o Jung achava, e esse é o grande passo que faz com que os dois se separem de coisa. Mas essa é a questão principal. O Jung acreditava no monismo pulsional. Existe a libido é a força geral que rege o psiquismo. E Freud, desde sempre, dizendo não E é. não necessariamente sexual, né? Ele dá Exato. uma dessexualizada na libido. E Freud bate o pé. Por quê? Por que que parece, às vezes, que toda pulsão é uma coisa só? E aí Freud vai explicar. Porque a meta de toda a vida é a morte. A meta da vida é a morte. Então, são duas pulsões, né? A pulsão sexual. E aí ele fala algumas coisas lindas aqui, que eu vou resumir, porque daí depois a gente vai retomando, enfim, porque eu quero terminar com o texto do Lacan, né? Ele vai dizer assim: a pulsão sexual. Aí ele vai para a biologia e faz um grande inventário aqui do que se falava na época tal. Mas ele vai dizer assim: que a pulsão sexual, isso é muito bonito, até escrevi aqui 100 anos de solidão para depois retomar, que a pulsão, que a Isilda também falou, né? Que a pulsão sexual ela leva em conta a diferença, o outro. A pulsão sexual precisa do outro, né? E isso é o que faz o ser humano, vamos dizer assim, caminhar. A pulsão a pulsão de morte, Não ela faz laço. precisa que ela não faz laço. Essa coisa que é autoerótica, né? Fica em si mesmo. Mas fica em si mesmo. Isso aqui é muito bonito. E aí ele vai dizendo, então, que existem essas duas forças. Vou vir aqui, ó. E ele diz assim, né? Também que eu acho lindo aqui. E aí ele fala assim, ó, muitos de nós, para muitos de nós é muito difícil renunciar à crença de que no ser humano habita uma pulsão de aperfeiçoamento que o levou até o seu atual nível de rendimento espiritual e sublimação ética. Freud vai dizer essa pulsão não existe, essa pulsão de aperfeiçoamento. Então, isso é importante também, porque a pulsão, não é porque a gente chama de pulsão de vida, de eros, que é essa coisa que agrega, que é uma pulsão de aperfeiçoamento. Eu acho importante isso aqui. Ele vai dizer o que faz alguns seres humanos, ele falou não todos, alguns seres humanos serem reconhecidos, já me vem imediatamente, até faço uma homenagem, morreu há pouco o Pepe Mujica, por exemplo, né? O que faz existirem seres humanos tão maravilhosos? Não é porque neles tem uma pulsão diferente da pulsão que tem nos outros. Toda pulsão, no final das contas, mesmo a meta da vida é a morte. O que faz o ser humano ter a chance de ser melhor é o recalque. O recalque relacionado à pulsão de vida. Porque o recalque é para dizer, não vai satisfazer. Aí você fala, não, há de haver um jeito. E isso impulsiona você a sublimar, a tentar de novo. Não vai satisfazer, não, há de haver um jeito. Na verdade, a satisfação plena é a morte, né, gente? Isso também é a morte. Porque Freud Você diz descanso em paz. em algum texto, né? O descanso em paz é a morte, né? Então, o que Freud vai dizer aqui é isso. Essas pessoas que são diferentes, assim, que se destacam por essa coisa assim tão humana, é o recalque aliado à pulsão de morte que dá chance para. E aí é individual, né? Porque a chance está para todos, mas são raras as exceções, né? De pessoas. Não sei se são assim tão raras. Eu estou dizendo raras porque a gente também fica que nem pensando todas nos grandes, nem todas ficam conhecidas, nas não é? grandes personalidades, né? Na verdade, para ficar famoso é raro. Os mais famosos geralmente, né? Tem problemas. Tem problemas, né? É raro alguém que fica assim famoso, né? Que tem um destaque no mundo, Mas que seja. já que você foi por aí, eu me lembrei do Freud falando que mês que vem eu vou falar de Dostoiévski, e ele, no texto sobre Dostoiévski, ele nem sei se é lá mesmo que ele fala, mas é mais ou menos assim. Ele admira muito Goethe como artista e como homem. Então é por isso que ele cita tanto. Não sei.
Não sei se só foi. Tem Goethe é Goethe, né? Mas, não, Sim. sim, mas nesse sentido, ele vai dizer: é um homem, assim, talvez de uma neurose banal ou desse sofrimento banal, e que ainda assim faz arte, né? E ele vai dizer, né, já o Dostoiévski, né, como o artista criador, a gente não tem o que dizer, a psicanálise tem que depor as suas armas. Ele fala assim, já o homem é uma tragédia, né? Aí ele vai falar, vai fazer um diagnóstico do Dostoiévski, Ah, que é uma tragédia, né? sim. Olha o que ele diz aqui, ó. Esse infatigável esforço que se observa em uma minoria de indivíduos humanos em direção a um aperfeiçoamento pode compreender-se sem violência como resultado da repressão das pulsões, sobre a qual se edifica o mais valioso que há na cultura humana. Olha, é na repressão. Então, é na castração, né? O que ele diz lá atrás no outro texto, é na castração que você vai colher alguma coisa para, né, para fazer algo melhor, né? Enfim. E aí ele cita de novo só para você, o Goethe, a mesma coisa que ele cita lá no Recordar, Repetir e Relaborar, ele cita aqui de novo. E eu não achei na minha tradução, que a minha tradução é muito ruim. Depois eu vou pedir para você achar na sua. Tá ele fala aqui, mas depois eu te falo. Para falar da pulsão de vida, que é essa coisa indomada, sempre para frente, sempre adelante, ó. Incita, indomável, sempre adiante, que é uma frase, se não me engano, do Mefistófeles. Fausto, parte 1, cena 4. Eu não achei que a minha tradução é ruim, depois eu te... Eu pego. E um comentário, assim, que eu achei interessante, né, dele falar que não tem essa coisa, não é progresso que ele usa, qual que é? De aperfeiçoamento. Ponto de vista do sujeito. É que eu me lembrei também que isso serve para a civilização, essa ideia que se tinha da civilização como algo que vai progredir linearmente para sermos cada vez melhores e conviver de um modo melhor, que foi assim, acho que um sonho e um programa, uma orientação dos iluministas e tal. E chega um momento, e Freud vai dizer isso com o mal-estar da civilização, que se percebe que não. Eu lembrei de duas coisas fora da psicanálise. Do anjo da história, que o Benjamin escreve no Obras Escolhidas dele, são vários aforismos. Ele pega uma obra do Paul Klee, que é o anjo do Paul Klee, e vai chamar ele de um anjo da história. E de como o que tem atrás desse anjo não se sabe, mas o que ele vai vendo assim é o acúmulo de catástrofes. É mais ou menos algo assim. E o Benjamin é da escola de Frankfurt, né? E Adorno e Horkheimer também vão dizer eu me lembro quando você leu a Dialética do Esclarecimento. 1000 anos atrás, Quando a gente se conheceu e tal, mas que essa noção de que a barbárie tá, assim como a pulsão de morte, a pulsão de vida, né, estão amalgamadas, no caminhar civilizacional, o progresso e a barbárie estão, o que se percebe, eu acho que é empírico, né, galera, né? É isso enfim, que a razão não levou a gente a esse aperfeiçoamento. Porque tem coisas, enfim, que não são controláveis. Por esse eu que é tão pequenininho, né? Que se acha senhor demais na sua casa. Que é disfarçado. Hã? Que é uma fachada. E aí, gente, só para encerrar o texto do Freud, ele aqui na página 58, antes do último capítulo, que é o 7, ele diz uma coisa linda, ele diz assim, olha, tudo isso que eu estou dizendo, pode ser que daqui a um tempo eu diga outra coisa. E tudo bem, eu acho que vale a pena publicar mesmo assim, porque, e aí ele fala de um jeito aqui que eu pensei assim, o pensar com os pés, ele fala, eu penso com o meu inconsciente, cada um pensa com o seu inconsciente. Eu penso com o meu inconsciente, eu levei essa ideia até o fim, então ele está dizendo assim, pode ter algum excesso aqui, alguma coisa, mas é uma ideia que eu acho que vale a pena ser publicada. E aí, no final aqui, ele tem aquela frase, né?
que tem até no meu consultório num quadrinho, que ele tira de um filósofo aqui, um escritor e filólogo árabe. Últimos versos de Jim Beitegunden, versão de um dos Makamas, quadros literários de Abu Hariri, que eu não sei quem é, que é: o que não podemos alcançar voando, a gente vai alcançar mancando. E a escritura sagrada diz: mancar não é pecado. É lindo isso. Mancar não é pecado, né? Então é assim que ele encerra. Agora vamos aqui, só para a gente terminar, senão fica perdido aqui. Então, no item 3, que o Lacan fala, retomem, então, recordar, repetir e relaborar, e retomem o capítulo 5, né, do Além do Princípio do Prazer. O Lacan, ele vai dizer assim, ó, né, ó, aqui, na página 55. Vejamos, então, como isso que é repetição, retomar essa palavra na página 55, segundo parágrafo, se introduz. Repetir, retomar, tem relação com a rememoração. O sujeito em sua casa, a rememorialização da biografia. Tudo isso só marcha até um certo limite, que se chama real. Um pensamento adequado, enquanto pensamento, no nível em que estamos, evita sempre, ainda que para se reencontrar em tudo, a mesma coisa. O real é aqui o que retorna sempre ao mesmo lugar. A esse lugar onde o sujeito, na medida em que ele cogita, onde ele é essa coisa pensante, não o encontra. Toda a história da descoberta por Freud da repetição como função só se define com mostrar assim a relação do pensamento com o real. Foi bom no começo, pois se tratava de histéricas. Como o processo de rememoração era convincente entre as primeiras histéricas. Mas o de que se trata nessa rememoração não se podia saber de saída. Não se sabia que o desejo da histérica era o desejo do pai, a ser sustentado em seu estatuto. Nada de espantoso que, em benefício daquele que toma o lugar do pai, a gente se rememore das coisas até o fim dia. Nessa ocasião, eu lhes mostro que nos textos de Freud, repetição não é reprodução. E ele vai falar mais disso depois, tá? Reproduzir é o que se acredita poder fazer no tempo das grandes esperanças de catarse, na época da hipnose, tá? Tinha-se a cena primitiva em reprodução como se tem hoje os quadros dos grandes mestres por R$ 9,50. Só que o que Freud nos indica quando dá os passos seguintes, quando abandona então isso da hipnose, e ele não demora muito para dá-los, é que nada pode ser pego, nem destruído, nem queimado, senão de maneira, como se diz, simbólica. In effigie, in absentia, né? Isso está na interpretação dos sonhos? Tá na interpretação dos sonhos também, mas eu acho que tem em vários lugares, mas está lá também. Imagem em ausência. Isso, em imagem e ausência, mas em efígie a gente poderia dizer não só em imagem. É que precisa presentificar o inimigo para poder. Ele tem que estar ali para poder ser atingido. É isso que eu tô lembrando. Mas ele não estará, mas aí que tem, ele não estará aqui, ó. Ele não está porque já foi, gente. Cada vez que você retoma, é como a ideia da tradução. Você traduzir um texto é muito legal, que legal que a gente pode ler, mas você perde. E a tradução do psiquismo também. As coisas acontecem e a gente vai traduzindo simbolicamente com a metonímia, com a metáfora, né? Que são os modos estruturados da linguagem, lá, que a linguagem se estrutura. Mas o original está perdido. Isso tá na ordem do real. De fato, é sempre uma tradução, É sempre né? uma tradução. Então, não há reprodução. A repetição não reproduz de fato, né? Mesmo porque, voltando a gente chegou em algum momento em dizer que eu anotei assim, né? Que a gente repete o encontro com o fracasso, né? E é isso que ele está dizendo com o real, eu acho importante essa frase. O real é aquilo que retorna sempre ao mesmo lugar. É o encontro falho que repete, né? É
É mais ou menos o agora vai, não foi, assim, tipo, e fica nisso. A repetição aparece primeiro numa forma que não é clara, que não é espontânea, como uma reprodução ou uma presentificação em ato. Aí está, porque coloquei o ato, veja só, com letra maiúscula aí, com um grande ponto de interrogação na parte de baixo do quadro. É bastante curioso que nem Freud, nem nenhum de seus epígonos jamais tenha tentado rememorar-se do que está, no entanto, ao alcance de todo mundo no que diz respeito ao ato. Acrescentamos humano, se quiserem, pois de nosso conhecimento não há ato senão de homem. Isso aqui é muito importante. Porque um ato não é um comportamento. Por que um ato não é um comportamento? Então, ato é diferente de comportamento. Fixemos os olhos, por exemplo, nesse ato que é sem ambiguidade o ato de abrir o próprio ventre em certas condições, que é no seppuku, né? E isso é uma prática lá do Japão antiga, dos, como é que chamam os guerreiros japoneses? Dos samurais, exatamente. Que diante de uma coisa muito indigna e de uma desonra, eles abriam, eles se suicidavam. Então, o suicídio como um ato diferente aí, como um ato, inclusive, glorificado. Um ato ritual. Um ato É todo um ritual, ritual com regras, com né? regras. CG. Exatamente, mas assim, muito do horror, porque é abrir o ventre e morrer devagar, até que tinha uma outra pessoa que ficava ali, que quando via que não ia conseguir morrer, então tirava. Corta a cabeça. Exatamente. Tinha um outro guerreiro, então, para acudir, então, esse que se suicidou desse jeito específico de abrir as entranhas, né? Então, Lacan retoma isso aqui, ó. E ele, eu acho engraçado, porque a gente tudo conhece por Harakiri. Tudo. Ele fala assim, gente, não fala, é seppuku. E assim, o Lacan, ele pega o... Como é que chama o escritor, gente? Que ele toma como exemplo de perversão. Aquele japonês. Mishima. No MUBI tem um filme, agora eu não vou me lembrar o nome, que é a história do Mishima. E vai alternando a obra dele, a encenação, é uma coisa bem bonita. A encenação e ele até o momento em que ele pratica um seppuku televisionado. É isso que ele fez, assim, que o Lacan vai, nem lembro onde, vai falar disso como E ele da perversão. autor premiado, assim. Ele é um autor reconhecido. reconhecido, tem as máscaras, eu acho que Eu nunca li, eu não eu também não li, eu conheço a história dele, e esse filme do MUBI é bem interessante. É porque a noção é de angustiar, por isso que é pesado. É angustiar o outro. Você se suicidar dessa forma, televisionado, pensa o que é isso. E ele faz uma, não é que ele faz toda uma armação, é bem legal, gente, porque tem uma coisa militar ali. É bem legal o filme no MUBI. Se eu lembrar, eu vou lembrar o nome e vou colocar no grupo, tá? Isso. Para não ficar solto. E aí Lacan diz, por que eles fazem isso? Porque creem que isso chateia os outros, porque na estrutura é um ato que se faz em honra de alguma coisa. E esperemos, não nos apressemos antes de saber e notemos isto, que um ato, um verdadeiro ato, tem sempre uma parte de estrutura, por dizer respeito a um real que não é evidente. Então, o ato, que não é um comportamento, ele tem sempre a ver com um real, né? Repetição. Nada se torna maior enigma, especialmente a propósito dessa bipartição tão estruturante de toda a psicologia freudiana, do princípio do prazer e do princípio de realidade. Nada se torna maior enigma do que essa repetição que está muito perto, no dizer dos etimólogos, do transporte. Isso aqui em francês significa transporte, como se faz nas trilhas de sirgagem, muito perto do sirgar do sujeito, o qual puxa sempre seu trem por um caminho de onde ele não pode sair. Essa tradução foi feita assim, pensando assim na vida como um trem, assim, de você... O sirgar eu pensei em ir numa guerra fazendo isso. sim.
Sim. E por que, de primeiro, a repetição terá aparecido ao nível do que chamamos neurose traumática? Lacan faz essa pergunta aqui, né? E aí eu vou aqui pular um parágrafo e ir para o outro. Freud, ao termo da série de escritos de que eu lhes dei os dois essenciais, né, que são esses que a gente retomou, indica que só podemos aqui conceber o que se passa nos sonhos da neurose traumática ao nível do funcionamento mais primitivo, aquele em que se trata de obter a ligação de energia, né, que a gente já viu lá também. 57, na página 57. Enfim, nesses primeiros tempos da experiência, em que a rememoração, pouco a pouco, se substitui a si mesma e se aproxima cada vez mais de uma espécie de foco, de centro, onde todo o acontecimento parece dever livrar-se, precisamente nesse momento, vemos manifestar-se o que também chamarei, entre aspas, pois é preciso mudar também o sentido das 3 palavras que vou dizer. É preciso mudá-lo completamente para dar seu peso. A resistência do sujeito que se torna, nesse momento, repetição em ato. Tá? Então, a repetição que o sujeito faz, ele não é um comportamento, ele é um ato, porque ele está relacionado com o real. É assim que eu entendi. E a resistência. O sujeito em análise, ele vai repetir em ato para resistir, né? E aí, para resistir o recordar, não é? Aliás, a questão não protege aqui, né? Começa aqui, ó. Exatamente, sim. Tem os comentários aqui, foram se perdendo um pouco. Foi a partir daqui. A Stephanie falando do se cortar, né? Que ela ainda percebe que é comum, sim, para os adolescentes. Ter um talento, ter um sintoma, que a Dara falou, sim, a Dara, porque tem a ver com a castração, né? No livro, O Perigo de Estar Lúcida, a autora fala bem disso, da criação e a loucura. A Marília falando, não sei se vocês conhecem esse livro. Eu não conheço. O perigo que De estar lúcida. Aham. Fala da criação e da loucura. E a Ana Furtado traz aqui, ó, Mishima, Uma Vida em 4 Tempos. É o filme. É o filme. É o filme. É o filme, ótimo. A gente pode assistir, então, esse filme para pensar nessa coisa do ato, do que Lacan traz. Para ver o que é o tal do sepulcro, né? Porque aqui, assim... Fica, né? Tá. Mas... Tá. Então, pessoal, é isso. Agradeço a participação de vocês. A gente se vê, então, dia 13, tá bom? Em 15 dias, ó, vai ser capítulo 5. Capítulo novo. Capítulo novo, tá. Obrigada, Priscila. Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada, bom fim de semana.